Good morning, tudo bem com vocês? Como foram de Páscoa? Antes de nós iniciarmos a nossa videoaula de hoje, vamos fazer a nossa oração como fazemos sempre quando a gente está lá na nossa escola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, conseguiram fazer os exercícios que eu passei semana passada? Então, vamos corrigi-los. Eu havia passado para vocês lerem esses textos aqui sobre bullying e responder as perguntas, né? Na 40, número 2, na 41, do 3 ao 8. Então, vamos lá. What's the reason for the bullying on kitten? Então, kitten's physical appearance. Então, se vocês lerem o texto aí, se vocês tiverem lido, eles falam que lá no finalzinho eles falam, né? Durante o texto ele é falado o tempo inteiro. They make fun of my nose. They call me ugly. Então, né, eles fazem piada do meu nariz. Eles me chamam de feio. Então, na verdade, a razão do bullying do Kitten é a aparência física dele, que as pessoas o consideram diferente, feio, não sei o quê. Enfim. Depois, when Kitten says, people that are different don't need to be criticized about it, what kind of different is he talking about? Né? Então, quando o Kitten, no texto, ele fala que as pessoas que são diferentes não teriam que ser criticados por isso, que diferença que ele está querendo dizer aqui? Né? Qual é a diferença que ele cita aí no texto, que as pessoas, por serem diferentes, não devem ser criticadas? E não devem mesmo, né? Então, lá. Então, aí eu coloquei uma resposta, vocês podem escolher com a palavra de vocês, né? He's talking about difference that make people not fit in the normal groups, né? People who don't have the perfect body, perfect skin, perfect aspect, né? Eyes, nose, mouth in the correct place and size, who are not in the actual beauty pattern. Então, o que ele fala ali no texto? Né? Que ele está falando que as diferenças, né, que as pessoas acham que não seja normal, por isso está normal entre aspas ali. Que são as pessoas que só porque uma pessoa não tem aquele corpo perfeito dentro do que as pessoas acham que é perfeito, né, uma pele perfeita, os olhos, nariz e boca de forma que as pessoas acham que seja perfeito. Então é isso que ele está falando, que as pessoas não deveriam ser criticadas por serem diferentes, por terem uma condição física diferente, a pessoa que é muito magra, a pessoa que é muito gorda, a pessoa que é muito baixa ou muito alta, enfim. Depois, what are other kinds of differences that make people bully others? Além dessa aparência física, que outras coisas fazem que as pessoas façam bullying com outras pessoas, né? Então, aí no texto fala, né, different religion, né, religião diferente, social and psychological issues, né, assuntos sociais e psicológicos, como autismo, por exemplo, né, having physical needs, like watching on a wheelchair, for example, né, ter condições especiais, por exemplo, como precisar de andar de uma cadeira de rodas, ou uma bengala, uma coisa assim. According to the text, did the bullying stop in the past years? What does it say about public attention on bullying? Então, novamente, lá no penúltimo parágrafo do texto fala: Public attention to bullying tends to come in waves, surging around cases like kittens before falling off again. Então, a atenção do público, segundo o texto, né, ela vem em ondas, né? E elas param e surgem em casos como esse caso que é citado aí do Kitten, que foi extraído de uma reportagem do New York Times, ok? A 6, a 7 e a 8 são perguntas pessoais que não têm a ver com o texto. Então, número 6. Is there any program in your school to prevent bullying? If so, how does it work? Então, se na nossa escola tem algum programa que
que previne o bullying, se tem como isso funciona. Do you see bullying situations in your school? Se você vê situações de bullying na nossa escola. E what do you do about them? O que você faz a respeito? Who are the adults in your school that can help you in uncomfortable situations? Então, quais são os adultos na nossa escola que podem ajudá-lo em situações inconfortáveis como essa do bullying? Tá? Isso aqui, cada um vai responder aí de acordo. Se quiserem me perguntar depois se está certo ou não, é só mandar a pergunta que eu respondo, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Continuando, então, a correção. O outro exercício que eu havia passado para vocês era essa questão aqui de completar esse diálogo do Isaac e do Samuel com o present contínuo dos verbos que estão aqui, tá vendo? Nesses quadros, e completar o diálogo aqui. Então, era para ler o diálogo e completar. Então, hey Isaac, I'm great, thanks. How are you? How's your family? They are doing fine. Anna, next year. She's really excited about it. In my opinion, she's too young, but she's in love. What can I do? Então, qual desses verbos tem a ver aqui? O que a Ana vai fazer no próximo ano? Aqui ele está falando que she's too young, ela é muito jovem, mas ela está apaixonada. Então, aqui só pode ser o quê? O verbo casar. Então, Anna is getting married next year, certo? Don't worry, Isaac, she's young, but not a teenager. And she's a responsible girl. And how's Benny? He to Buenos Aires in 2 weeks because of his work. Então, o que o Benny vai fazer em Buenos Aires? Ele vai se mudar para lá por causa do trabalho. Então, he is moving to Buenos Aires in 2 weeks work. Really? I love Buenos Aires. It is a beautiful city. And how are you and Sandra? You're fine. Next month, our 25th anniversary. 25th anniversary, que no Brasil a gente chama de bodas de prata, né? Um aniversário de 25 anos de casamento. Então, no caso aqui é celebrating. A celebrating aqui é a, porque é o we, tá lembrado? A celebrating our 25th anniversary. Really? Time flies. That's true, time flies. And we, you know Sandra, love parties. No caso aqui, se ela está falando que ama, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma festa. We are having a party. We, o último aí, are sending the invitation next week. Of course, you are invited. Tá certo? Deu para entender aí? Lembrando que o present continuous é um tempo composto, precisa do verbo to be, que vai combinar com o sujeito, né? Is, se for he, she, it. Are, se for os outros, e am, se for I, certo? E o verbo principal, com ing. Lembrando que vocês devem estar vendo aí que o celebrate, o move e o have, que são verbos que terminam com a letra E, o E foi retirado e colocado o ing depois da última da consoante, tá certo? Alguma dúvida nessa correção? Não? Então tá legal. E também tinha esse cartão de Páscoa aqui, que vocês devem ter visto lá no meu Bernoulli. Mas vamos para a matéria de hoje, então, tá? Nós vamos começar a falar de algumas coisas da matéria que se encontram no capítulo 3, né? Se vocês ainda não tiverem recebido a apostila, lá no meu Bernoulli vocês têm acesso lá à apostila, tá bom? Então, vamos lá. De qualquer maneira, vamos prestar atenção agora na explicação. Então, a gente viu, na aula passada, que o present continuous é também usado para falar de plans and arrangements, né? Além de ser usado para coisas que estão acontecendo na hora que está se falando, ou em torno da hora que está se falando, o present continuous também é usado para aquele futuro que já foi colocado na agenda, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, que eu já comprei minha passagem, eu já agendei, já reservei o meu hotel, então eu uso o present continuous para isso. Mas eu também tenho outros tempos de futuro, não é? Como é o caso do will e do going to. Qual é a diferença aqui básica dos dois? Bem, eu uso going to quando é uma coisa que eu já planejei. Lembra a diferença que eu falei na aula passada? Quando o going to é usado, ele é usado para uma coisa que eu já pensei, eu já planejei.
não é? É uma coisa que eu já pensei em fazer, mas eu só pensei, eu não concluí aquilo, porque no present continuous, por exemplo, numa viagem eu já reservei hotel, já comprei passagem, essas coisas assim. O going to é uma coisa que eu já pensei, uma decisão que eu tomei antes de falar. Ou então, quando eu vou fazer uma previsão de futuro, que eu vejo a evidência física agora. Por exemplo, num céu nublado, eu posso falar it's going to rain, porque tem tudo indicando fisicamente que deva chover. Pode ser que alguma coisa aconteça na hora e não chova, né? E o going to também, assim como o present continuous é um tempo composto, eu preciso do verbo to be, mais o verbo going to e o verbo principal no infinitivo. Tá legal? Mas hoje a gente vai ver a questão do will. O will é usado para futuro, mas não é um futuro planejado. É um futuro que eu decidi na hora. Uma decisão rápida. Por exemplo, eu estou com sede. Então, se eu vou comprar alguma coisa para beber, é uma coisa que eu decidi agora. Eu estou com sede agora e agora eu vou tomar aquela decisão que eu tenho que comprar alguma coisa para eu tomar. Uma água, por exemplo. É também usado para oferecer alguma coisa. Vamos supor que tem uma pessoa carregando um monte de coisas pesadas. Aí eu help you. Eu ofereço aquela ajuda para aquela pessoa, mas eu não sabia que a pessoa ia precisar de ajuda antes. Eu soube agora, então eu ofereço agora. Legal? Também para fazer promessas, né? Quando alguém me pede para eu não contar um segredo, por exemplo, eu falo, don't worry, I won't tell anyone. Aqui está no negativo, né? Will not won't tell anyone. Também para fazer ameaças, if you don't stop, I will tell your mother. Se você não parar, eu vou falar para tua mãe. E também para recusar alguma coisa. She won't listen to anything I say. Né? Ela não ouve nada que eu falo. Tá? O will também é usado para fazer previsões. Mas que tipo de previsão? Uma previsão que eu não tenho nada físico. Por exemplo, o céu está azul, lindo, maravilhoso. Mas eu cismei que hoje vai chover. Então eu falo it will rain. Mas não tem nada físico me mostrando que aquilo vai acontecer. Eu apenas estou achando que vai. Então, eu uso o will para falar de previsão quando é alguma coisa que eu acho, né? Eu não tenho nada coisa, é uma previsão que eu não tenho nada físico, eu apenas acho, é opinião minha. Já o going to, não, eu tenho que ter alguma coisa física para mostrar. Isso para falar de previsões, tá? Então, voltando. O will é uma decisão tomada na hora que eu estou falando, uma decisão rápida, para usar também para fazer, para oferecer alguma coisa, para fazer uma promessa, para fazer uma ameaça e para recusar alguma coisa. Isso na hora que eu estou falando, tá? O going to, ele é usado para falar de planos e previsões que eu tenho alguma coisa física mostrando que vai acontecer, tá? Aí no livro de vocês aparece, também aparece aí nesse coisa que eu coloquei nesse slide aí, a questão do gonna, tá? O gonna é uma gíria, considerado gramaticalmente errado, mas aparece muito em música. Então vocês podem escutar esse gonna, que em vez de falar going to, essa gonna, aí, mas gramaticalmente isso é totalmente errado e não deve ser usado, certo? Mas vocês vão escutar isso muito em música, ok? Alguma dúvida entre will e going to? Qualquer coisa é só perguntar, certo? Mas a gente não vou te dar nada diferente para vocês hoje mais, não. A gente vai tentar agora fixar o que eu ensinei fazendo esses exercícios aqui em casa. Então, olha só. Na página 10, vocês vão completar essas frases aqui com will, going to, lembrando que tem que ver aqui se aquilo é uma previsão ou não. Número 4, vocês vão circular com a resposta certa, A e B. O número 4 continua aqui na página 11. E número 5, tá vendo que tem uns parênteses aqui nas frases? Tá vendo? Vocês vão ver se isso aqui é o quê? É uma decisão tomada na hora que estou falando, é um planejamento, é um oferecimento, é uma evidência que alguma coisa deve acontecer, é uma previsão, eu estou perguntando a alguém sobre alguma coisa, então vocês vão colocar a letra aqui de acordo com o sentido da frase. Tá legal? E no livro, no capítulo 2, vocês vão fazer esses exercícios daí da página 64, que é para completar com present continuous, tá bom? E da 62, para ver se é certo ou errado essas frases no present continuous, tá certo? E as que estão erradas, vocês vão consertar. Lembrando que nesse aqui, exercício 1, está falando do present simple também, que já é usado para falar de ápice e rotina. Tá legal? Então, por hoje é só.
Qualquer coisa é só me perguntar. Bons estudos.